Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Num sorriso, num olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você vai conhecer o testemunho do Valdemir, que encontrou na Novo Tempo e na revista Esperança Mente Feliz apoio para lidar com ansiedades e desafios pessoais. Olha, em meio a dificuldades, e mesmo assim ele continua treinando mountain bike e conquistou o primeiro lugar em uma competição. Isso é uma vitória, assim, que representa a superação pessoal e emocional de uma história. Também vamos mostrar uma reportagem sobre formas de doar e você vai conhecer como o projeto Anjo da Esperança permite que mais pessoas se tornem parceiras na missão de levar a esperança da volta de Jesus a cada vez mais pessoas. E no quadro Papo com o Diretor, o pastor Antônio Tostes vai responder uma dúvida muito importante. Olha aí, ao final de cada ano, a Novo Tempo faz a divisão de lucros entre os funcionários? E aí, será? E você vai logo descobrir no Anjo da Esperança essa resposta, porque o Anjo da Esperança começa agora. Anjo da Esperança já começou e com você nós vamos juntos nessa jornada. Curta, é verdade, podia durar bem mais, mas é uma jornada intensa, apaixonante, que nesses momentos nós falamos do mundo e da maneira como Deus está mudando a vida de pessoas, colocando esperança, alterando estados de saúde emocional, física, trazendo as pessoas de volta ao relacionamento com Ele, e isso significa que o Evangelho avança, e se o Evangelho avança, sendo pregado a todo mundo, a todas as nações, é porque o fim do mal está chegando. É uma razão para dizer amém? Sim, e se você for alguém que crê como eu, fique feliz e diga amém. Mais ainda, nós estamos fazendo parte disso tudo. Deus poderia usar anjos do céu, Ele poderia vir aqui pessoalmente, não somente para morrer como veio, mas para proclamar também. Mas Ele nos colocou dentro do coração dEle, disponibilizou poder para isso, nos disponibilizou recursos para isso e nos dá a alegria desse resultado. Quando a gente se aproxima de Deus, e Deus transforma o coração, Ele não faz um novo de nós, Ele faz em nós um novo dEle. E essa novidade é sim um testemunho da sua glória. Que legal, que bom que você está aqui. Eu sou o pastor Robson Aleixo, dos programas Fé para Hoje e Entre Família, e aqui eu quero junto com você viver a alegria dos Anjos da Esperança. Uma dessas alegrias, obviamente, como eu falei com você, é saber que a gente é efetivo na missão. Isso é muito importante. Já pensou se nós tivéssemos o chamado para falar, o chamado para pregar, para produzir, para auxiliar e não soubéssemos se estamos fazendo e o que estamos fazendo, se está dando certo? Não, Deus colocou diante de nós testemunhos de que sim, a palavra tem poder, os recursos geram efeitos e ser anjo da esperança, sim, é participar de algo que nasceu no coração de Deus, e as coisas que nascem no coração de Deus nunca fracassam. Anota aí, nunca fracassam. Eu quero te chamar para logo de cara aqui na nossa primeira história, ouvir essa aqui, de alguém que foi transformado, que encontrou a Novo Tempo, encontrou o material e encontrou-se com Deus com isso também. E tem uma história maravilhosa de uma vida mudada, que é a história do Valdemir. Está querendo saber, né? Eu também. Então vamos assistir juntos essa história.
pratico mountain bike, né? De trilha. O esporte começou devido a minhas filhas, elas viviam doentes, né? E para mim distrair um pouco, eu comecei a praticar o esporte, mas só para distrair a mente mesmo. Às vezes até orar no meio do caminho, ficar sozinho ali para orar, falar com Deus para ver se tinha uma resposta, né? E eu recebia muito isso de Deus, assim, no esporte. E ali eu comecei e não parei mais. Foi aonde que eu parei por motivo de saúde, né? Que me deu uma crise de ansiedade. Aí quando eu fui procurar ajuda, eles falaram para mim que esse quadro de ansiedade poderia ter sido de algo que eu tinha passado lá atrás, né? Que foi a questão quando a minha filha ficou internada 18 dias, 23 dias, se eu não me engano, e 11 dias entubada. Eu já ouvia falar já na Rádio Novo Tempo sobre ansiedade, né? Sobre depressão, sobre família, né? E aí, o dia que desencadeou esse sintoma em mim, aí foi aonde que eu fui aprofundar o que era a ansiedade. Aí eu falei, eu não quero isso para minha vida, mas eu sozinho eu não conseguia. Eu sentia muito mal, porque eu via que às vezes as pessoas não poderiam me ajudar porque elas não entendiam e às vezes não entendem o que é a crise de ansiedade ou a depressão, entendeu? Aí você fica recuado para não prejudicar aquelas pessoas, mas você se sente mal porque você se sente sozinho. Comecei a buscar na Novo Tempo, sempre ele falava da revista, né, que é essa revista da Novo Tempo, Mente Feliz, né? E aí eu comecei a ler a revista, chegava em casa, parava a bike no rolo, porque eu não tinha força para sair para fazer o treino, né? Eu colocava a bike no rolo, né? Tem um rolo de treino. E ali eu ficava lendo a revista Novo Tempo. E ali eu vi que eu precisava de ajuda. Não só eu. Qualquer um que está passando por isso precisa de ajuda. E ali foi onde que eu encontrei uma forma de eu falar, não, agora eu não posso parar. E na Novo Tempo ali, as revistas, o material que eu recebi, eu sou grato até hoje. E aí eu fui me preparando. Aí há 2 meses atrás, eu fui participar de um campeonato perto de Londrina, tinha 834 atletas, né? Eu fiquei em 6º, né? Mas para mim foi uma satisfação muito grande. Aí depois teve essa aqui em Marialva, né? Que eu estava me preparando também. E os meus amigos falavam, você não vai voltar, você não vai correr, é em casa praticamente. Você conhece os terrenos, né? E aí foi aonde que eu comecei a me envolver um pouco na academia durante a manhã. E nos finais de semana, o treino de mountain bike, mas durante o dia. E aí deu tudo certo. Esse daqui eu estava na minha melhor fase, né? E eu fiquei em 2º lugar na minha categoria e fiquei em 3º geral com uma prova lá em Umuarama. Eu estava bem. Aí depois dessa prova que me desencadeou as crises de ansiedade. Aí eu achei que tudo tinha acabado para mim. Mas eu sempre tive fé em Deus, busquei e eu acreditava que eu ia vencer, mas que sozinho eu não ia conseguir. Estudei as revistas Novo Tempo e ouço todos os dias, né? E domingo passado, eu fui voltando aos poucos e domingo passado eu conquistei o meu 1º lugar. Então para mim é uma vitória, não só no mountain bike, mas como na minha vida pessoal também, né? Na minha saúde física, mental, né? Para mim foi uma vitória. Olha, a Rádio Novo Tempo, a importância é uma gratidão tão grande que eu ouço ali mensagem todos os dias, mensagem que fala com a gente, entendeu? Não só por causa do material que eu adquiri, mas todos os dias tem coisas novas, tem pessoas instruídas ali para orientar, né? Tem psicólogo, né? Tem pessoas qualificadas ali que se você ouvir a Rádio Novo Tempo, você vai adquirir coisas boas,
você só vai adquirir coisas que vai te dar fruto. Então essa lição que eu tive, que hoje eu superei, foi ouvindo essas coisas. Então eu só colhi coisas boas dali. Não deu só vontade de andar de bicicleta, né? De competir. Ele foi lá e ganhou depois de ter um estado assim, quando a gente olha para a vida e parece que ela simplesmente chegou no último capítulo. Não, Deus não põe pontos finais quando Ele escreve assim. Ele coloca uma vírgula e escreve o restante das frases, porque a vida é assim. A gente desenha sem poder usar borracha, mas o que Deus faz é uma obra de arte. Glória a Deus por essas histórias e obrigado, viu, por ter mandado sua história para a gente. Que legal, que testemunho maravilhoso. Se você tem testemunhos também, manda pra gente também. Olha só, pare e pense na maneira como Deus organiza o universo. Pensa comigo, eu estou falando aqui que é para você pensar mesmo. Quando nós olhamos para o céu e vemos um astro do tamanho do Sol, você deve lembrar da quantidade de coisas que aqui na Terra só existem por causa dessa radiação solar. Plantas que crescem, a vida é possibilitada. Isso é lógica divina. Uma coisa que Ele cria existe para produzir vida e dinamizar uma outra também. Olhamos para as flores e vemos que aquelas flores só estão presentes, elas alimentam insetos e os insetos as polinizam. Ou seja, as vidas se ligam e quando se aproximam uma das outras, elas crescem. Essa é uma lógica do amor. Amor não é só ficar suspirando. Amor é existir para possibilitar novas existências, dinamizar a vida, fazer a vida crescer. E só isso vai gerar satisfação, porque esse é o propósito da existência. Você tem que se dedicar, sim, se dedique e dê o que você tem pelos seus filhos, de tempo, de atenção, para os seus relacionamentos mais próximos, mas você deve ampliar a missão que existe entre você, dentro de você, produzindo vida. Aqui, a gente está especificamente te chamando para o desafio de doar. Sim, uma doação é a maneira como Deus organizou há milênios a forma como o Evangelho chegaria, desde quando Israel saiu do Egito até hoje. E assim funciona e por isso que a gente não tem nenhuma, mas nenhum receio de dizer, estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Se você quer saber como doar, como uma pessoa com o seu perfil pode doar, quais são as formas e se existem coisas diferentes, se você quer saber sobre quantidades também, como que você lida com as tecnologias, essa transmissão de valores, essa reportagem que vai chegar agora vai responder essas perguntas. Como doar? Eu posso ligar para o Novo Tempo, obviamente agora, e tirar essas dúvidas, mas perceba como é fácil, como é efetivo e como que a gente já se organizou da maneira como Deus nos chamou para fazer as coisas tudo certinho e conseguir seguir avançando, planejando, executando e mudando vida, porque é gente o nosso negócio. Corações sendo transformados. E isso é muito importante. Então presta muita atenção, mas assista com o coração aberto, porque é de você que a gente está falando. Já imaginou se sentir sozinho, sem esperança e não ter com quem contar? Infelizmente, muitas pessoas enfrentam momentos assim de dor e angústia, buscando respostas e conforto. E este é um dos objetivos do nosso trabalho, que busca levar diariamente a palavra de Deus com conteúdos que transformam vidas. Mas para que a gente possa continuar levando a mensagem de Cristo Jesus para todos os cantos, oferecendo programas de qualidade que tocam vidas e que alcançam aqueles que mais precisam, contamos com a generosidade de pessoas como você. Fazendo a sua doação para o nosso projeto Anjos da Esperança, você ajuda a manter os programas da Novo Tempo no ar e a criar novos projetos. O pastor Antônio Toshi, diretor-geral da Rede Novo Tempo, reforça como os recursos financeiros são essenciais para que possamos continuar essa missão. E uma das maiores bênçãos que Deus concede ao Novo Tempo é cada Anjo da Esperança que é cadastrado, que passa a fazer parte com as suas doações financeiras, para que o Novo Tempo esteja no ar, para que o Novo Tempo continue crescendo. Por isso a minha gratidão sincera a cada Anjo da Esperança, porque permitiu que o Espírito Santo tocasse no seu coração, para que ele fosse um missionário, fosse um evangelista, fazendo parte da família Novo Tempo, que tem como objetivo levar a esperança da volta de Jesus. E claro, vou deixar sempre um convite para aqueles que não são Anjos da Esperança, que conheçam esse projeto. Faça um contato conosco, esclareça as dúvidas, pergunte como pode doar.
toda doação é muito bem-vinda, independente do tamanho da doação, é importante que a gente faça uma corrente do bem. Nós aqui, os Anjos da Esperança, com a unção do Espírito do Senhor, para que nós cumprimos a nossa missão de anunciar que Jesus em breve voltará. É assim, com a sua contribuição financeira, que a Novo Tempo segue firme com seu objetivo de ser uma luz em meias trevas. Convidamos você a se tornar um anjo da esperança e, ao fazer a sua doação, ser parte dessa grande rede de fé que leva o amor de Deus para todos. Para se tornar um anjo da esperança é fácil, basta acessar anjosdaesperanca.com e escolher a forma de contribuição que mais cabe no seu orçamento. Também é possível se cadastrar no projeto Anjos da Esperança, entrando em contato pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Independente do valor, quero que se lembre, ao se tornar um Anjo da Esperança, você se une a um exército de missionários que promovem a paz e comunicam a esperança da volta de Jesus e da salvação para todos. Eu só posso dizer, Deus quer fazer mais através do nosso trabalho e Deus quer fazer mais pelo nosso trabalho. Deus não apenas está agindo através do seu Espírito na vida de uma multidão de pessoas, mas Ele está agindo aqui na Novo Tempo, operando milagres para que a Novo Tempo cresça no cumprimento da sua missão. Você viu que legal? Essa reportagem me fez lembrar que há poucos dias atrás eu estava no sul do Brasil participando de uma formatura de alunos da Novo Tempo, esses que recebem os nossos materiais. Eu fui lá conversar com eles e parabenizá-los e me sentei para almoçar com um casal. Pensa num casal simpático, fofo, que eles estavam conhecendo a palavra de Deus de uma nova forma. Eles viviam em uma igreja e não sabiam nada dessa verdade. E eles disseram assim, mas eu quero dizer uma coisa que eu já faço há muito tempo. Eu sou o Anjo da Esperança. Ele era Anjo da Esperança e fazia por meio de boletos. E era a maneira que, como na vida dele, organizava. Mas, sabe, dava para ver o brilho nos olhos da alegria de quando eu contava as histórias que eu sei das transformações, ele sabendo, eu faço parte disso tudo e repetia, eu sou anjo. Isso é muito legal, muito bom mesmo. Eu sei que a gente vive e deve viver com saúde, vivendo o nosso propósito. O nosso propósito é produzir realmente esperança no coração de outras pessoas. Você é chamado assim, ser anjo. Faça uma doação com a quantidade de dinheiro que você sentir agora no coração. O mais importante agora é você ser o doador. Depois você conversa com Deus sobre a quantidade. E aí você saiba que isso vai fazer a diferença, sim, na vida de muita gente. E a gente dá mais um passo em direção à volta de Jesus. Nós vamos para o intervalo agora. E na volta do intervalo tem papo com o diretor, com aquela pergunta que eu falei lá no começo, que é importante. O que acontece no final do ano, depois de um balanço? O que a Novo Tempo faz com o lucro? Será que tem lucro mesmo, de verdade? Mas tudo isso é depois do intervalo, então não sai daí que eu já volto a falar com você. Você que está acompanhando a programação da Novo Tempo, esse é o Anjos da Esperança. Você que está chegando agora, esse é o programa Anjos da Esperança. E deixa eu te dizer, o programa Anjos da Esperança, ele tem esse objetivo de tornar o coração quentinho, aquecido, devolver propósito e a gente se pensar quem somos nós nessa coisa grande que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que ponto nós encontramos e nós ocupamos nessa grande história que chamamos de história da redenção, que passa pela queda, pelo Cordeiro, pela espera do povo de Deus, pelos descendentes de Abraão, por todos aqueles que foram chamados, pelo anúncio da vinda de Jesus em Belém, a cruz, o testemunho apostólico e a gente. E você que está aí, você não faz parte de uma história pequena, não. É a história cósmica. E é isso que a gente faz aqui, como essa história aparece nas salas de casa, em outros lugares também. E eu sei que aí em Marabá tem capítulos dessa história. Tem pontos de luz aí que eu sei que você, que mora em Marabá, no Pará, já viveu alguma experiência com a Novo Tempo, com sua história de conversão, com algum material. Sabe o que a gente queria? Que você contasse essa história. E você não precisa vir até aqui. A equipe da Novo Tempo está indo para Marabá para gravar o seu testemunho. E se você tiver fala com a gente. O nosso WhatsApp, o WhatsApp da produção do Anjos é 12 98174 0057. Vou repetir, 12 98174
991740057. Se você apontar o leitor de QR Code do seu celular, para esse que está aparecendo aqui, ó, ele já vai direto para o WhatsApp e ali você já fala com a gente. E vai ser muito importante, viu? Repito, muito importante. Importante também é a gente tirar as nossas dúvidas, afinal de contas nós estamos aí e a missão de Deus faz assim, à luz. Então, você que quer saber alguma coisa, você pode inclusive mandar sua pergunta, mas agora a gente vai responder aquela pergunta que eu disse no começo, como que é que a gente toma as nossas decisões financeiras aqui em uma relação específica no final do ano. Então essa pergunta chegou para o nosso diretor, Antônio Tostes, que vai responder agora para você no Papo com o Diretor. Esse é o Papo com o Diretor, o seu quadro, onde a gente esclarece as suas dúvidas como anjo da esperança. Na semana passada, eu conversei com o pastor Antônio Tostes, diretor-geral aqui, e ele explicou sobre a Novo Tempo não ter um dono. Mas eu deixei em aberto uma pergunta, pastor, deixei em aberto uma pergunta que o senhor vai ter que responder agora, que é o quê? A Novo Tempo divide os lucros ao final de cada ano? Os lucros vão para os pastores, para os apresentadores? Essa é uma pergunta bem específica. Responde, pastor. Pois é, eu já disse aqui outras vezes, Jota, é importante a gente esclarecer isso a todos que estão ao nosso lado, eu já usei essa expressão, vou usar novamente. A Novo Tempo é uma associação civil sem fins lucrativos. Note o que diz, associação civil sem fins lucrativos. Então essa expressão lucro não existe aqui na Novo Tempo. Se no final do ano o montante daquilo que a gente teve de receita, das doações dos Anjos da Esperança, menos aquilo que a gente teve de despesa, se isso tiver um resultado positivo, esse resultado positivo, ele é incorporado ao patrimônio da Novo Tempo, ou seja, ele é transferido para o patrimônio da Novo Tempo e esses recursos serão utilizados no próximo exercício contábil, ou seja, no próximo ano. Então, nós não temos lucros, não existe distribuição de resultados. Existem algumas empresas que faz parte dos regulamentos, da forma de remunerar os seus funcionários, seus servidores, participação nos resultados. E não tem nada de errado nisso. Só que no caso da Novo Tempo isso não existe. Nós não temos lucro e se há um resultado positivo é incorporado ao patrimônio. É muito importante que você entenda isso, né? Quando você faz as suas doações. Existe alguém aqui que é comissionado, os apresentadores, aqueles que estão fazendo apelo, se teve um resultado positivo em alguma campanha, isso de alguma forma beneficia os nossos funcionários? De forma alguma. Nós mantemos a nossa folha de pagamento, seguindo os salários das categorias, temos alguns sindicatos aqui no Novo Tempo, né, que estão ao nosso lado, que nos orientam, nós seguimos as orientações e as nossas obrigações no que diz respeito ao pagamento dos nossos servidores, a nossa folha de pagamento. Quando vem o dissídio, isso é repassado, mas quando existe aumento nas doações, ou como o caso da pergunta, né, Jota, se teve um resultado positivo no final do ano, aquilo que as pessoas chamam de lucro, se isso é distribuído, então a resposta é não. Espero que você tenha entendido. E para nós é uma segurança saber que todas as doações, né, Jota, se elas estão crescendo, serão usadas no cumprimento da nossa missão. É uma segurança e uma alegria saber que as bênçãos de Deus vão se multiplicando a cada dia. Você quer fazer parte do projeto Anjos da Esperança? Então ligue para a gente, 0 operadora 12 21 27 30 30 ou encaminhe um WhatsApp simples para o 12 98176 6630. Quer mandar a sua pergunta para que ela seja respondida aqui no Papo com o Diretor? Mande um e-mail para o programa.anjos@novotempo.com. Até a próxima semana. Aí, respondida a pergunta, por que a Novo Tempo não divide seus lucros entre funcionários, entre os seus colaboradores? Porque a gente não tem lucro, simples assim. Tudo que vem para cá é revertido para voltar, para sair daqui e para gerar transformação e beneficiar pessoas. É uma associação sem fins lucrativos, portanto, não impacta salários, não impacta ganho, não. É para investir na nossa capacidade de alcançar mais e alcançar melhor. Assim a gente faz obedecendo a ordem de Deus. E eu queria agradecer, pastor Toninho, por ter respondido, esclarecido essa dúvida. Eu quero falar com você agora que é hora de orar. Sim, a gente... Ah, não, tem uma interação que chegou ainda. Está na tela já, diretor? Então vamos lá. E essa interação que está chegando aqui
é da Geidina, que chegou aqui de lá da Bahia. Ela diz assim: olá, pastor, sou adventista do 7º dia e gostaria de ajudar a Novo Tempo, mas gostaria de saber qual o valor mínimo para doar. Existe valor mínimo? Essa aqui eu não preciso chamar o pastor Antônio Tostes não, viu, Geidina? Porque qual é o valor mínimo para doar? O que você definir como mínimo. Simples assim. Quem escolhe o valor da doação? Você. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que a gente tem como desafio, e é um desafio que a gente enfrenta, é o envio dos materiais. Porque a gente está num ponto do Brasil, na região sudeste, mas nós estamos falando do Brasil todo, e estamos falando do continente todo. Enviamos. Se você doar aproximadamente R$5, você já paga um envio. Ou seja, a gente produz a revista, você paga um envio e isso chega até a casa de uma pessoa. Isso é muito, mas muito importante. Uma doação de R$5. Você pode doar o quanto você quiser, porque doação é uma coisa do seu coração. Lembre-se, em qualquer lugar, tá bom? Doação é uma responsabilidade e é uma resposta do coração do doador. Tem mais que chegou aqui, que é da Niva de Almeida, do Rio de Janeiro, diz assim: olá, pastor Robson. Olá, Niva. Gratidão pela lembrança da data do meu aniversário em todos esses anos. Parabéns mais uma vez para você. Fiquei muito feliz em receber o chaveiro como brinde do Anjo da Esperança. Muito lindo, bela surpresa. Ah, Niva, a gente fica feliz também porque a gente gosta de tratar os nossos queridos doadores, os Anjos da Esperança, bem. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. E se você está aí com aniversários para fazer, se prepare que uma surpresinha vai chegar para você. E agora chegou uma fotinha aqui, ó, com a camiseta de Fortaleza, mas a família de Santa Catarina, da Sivonete, que mandou ali uma foto no aconchego do celular, abraçadinhos, e parece que vocês gostam de viajar, né? Que legal! Mandou uma foto pra gente, a gente adora ver foto. Karine, do Rio Grande do Sul. Olá, pastor e equipe do Anjos. Eu gostaria muito de contar a minha história e sobre a ação de Deus na minha vida. Como faço? Já digo para você agora como que você faz. Você anota aí o WhatsApp da produção. 12 981 74 0057. Vou falar de novo. 12 981 74 0057. Você já, por esse contato, você fala que você tem uma história e eles já vão resolver já a maneira como a sua história será documentada e transmitida aqui. E isso é muito, muito importante. Obrigado por perguntar, porque a gente gosta de responder esse tipo de pergunta também, viu? E eu quero dizer para você que está me assistindo agora que tem mais programação da Novo Tempo, tem mais Anjos da Esperança durante essa semana e tem você com a gente. Pessoas perguntaram aqui sobre como doar, qual é a quantidade mínima de doar. Eu quero dizer para você, doe, vive essa experiência, ultrapasse esse passo, ultrapasse essa barreira e deixa eu falar de você também. Viva essa alegria da gratidão, seja grato, seja doador, seja Novo Tempo, olhe para Novo Tempo como parte da sua história também. Eu me despeço, até amanhã nós estaremos juntos e que Deus abençoe sua vida e muito, viu? A gente tem um encontro marcado.